Bom dia, gente! Vamos gravar mais um trabalho de biologia e do grupo fazem parte eu, Stephanie, Ana Paula, Larissa, Lili, Rebeca, Tuane e Vitória. Iniciando mais um aprofundamento na aprendizagem sobre o reino plantae, que dessa vez é a morfologia, na qual é a ciência que se dedica ao estudo aprofundado da estrutura e forma dos organismos. Bom, através da morfologia, a gente consegue analisar os aspectos da aparência externa, como a raiz, caule, folha, ramo, flor e fruto. E nesse caso a ser estudado, quando a gente fala de morfologia vegetal externa, a maioria que se predomina são as plantas angiospermas, das quais a gente estudou anteriormente. Entre elas, há uma divisão em duas partes, a subterrânea e a aérea. Na subterrânea, ela é composta pela presença de órgãos vegetais, que são as raízes. Já na parte aérea, ela é representada por tudo aquilo que se encontra acima do solo, ou seja, as folhas, flores, caules, frutos e as próprias sementes que os fazem se reproduzir. Então, vamos aprender um pouco mais sobre tudo isso. E, começando por uma das partes mais importantes, a raiz, que por sua vez faz parte do grupo interno da morfologia externa das plantas, que quando classificamos elas, as raízes quase sempre são originadas a partir da radícula do embrião, que é localizada na semente. Também é válido lembrar que é com mais frequência que as raízes surgem a partir dos caules e mesmo de folhas, e nesse caso, elas são conhecidas por adventícias, que no latim, advena significa o que vem de fora. Bom, o que a gente está cansada de saber é que elas se distribuem muito bem no solo, mas nem todas são assim. Temos as raízes aéreas e as submersas, que são situadas debaixo da água. Sabendo disso, veremos agora alguns tipos de raízes. Primeiramente, levando em conta seu habitat, nós temos as raízes subterrâneas, aéreas e aquáticas. Como seu próprio nome já diz, as raízes subterrâneas estão localizadas abaixo do solo e têm a função de fixar o vegetal. Esse é o tipo mais comum de raiz. Já as raízes aéreas estão localizadas acima do solo e são muito comuns em solos pobres de nutrientes e ar. Por isso, a sua função é coletar da atmosfera oxigênios e alguns nutrientes necessários para o metabolismo da planta. E as raízes aquáticas são aquelas que ficam localizadas dentro da água. Elas possuem a função de absorver nutrientes para o vegetal. Um exemplo muito comum de planta com raízes aquáticas é a Vitória regia. Agora, se a gente levar em consideração a estrutura externa das raízes, nós podemos classificá-las em dois tipos, pivotantes ou adventícias. A raiz pivotante ou raiz axial é encontrada nas plantas dicotiledôneas e nas plantas gimnospermas. Elas apresentam um ramo principal, que é chamado de raiz principal, que possui um comprimento e uma espessura maior, e dele saem ramificações laterais que são chamadas de raízes secundárias. Já as raízes adventícias, ou fasciculadas ou ainda cabeleiras, são raízes finas que surgem a partir do caule sem a existência de uma raiz primária, diferente das raízes pivotantes. Esse tipo aqui de raiz não se aprofunda no solo e forma uma espécie de rede com as raízes dos vegetais ao seu redor. Isso garante que a planta e o solo tenham uma maior sustentação, evitando assim processos erosivos. Algumas raízes podem apresentar adaptações que as ajudam na realização das suas funções. Alguns exemplos são as raízes tuberosas, as raízes sugadoras e as raízes tabulares. As raízes tuberosas são aquelas que armazenam uma grande quantidade de substâncias reservas, principalmente o amido, e por essa característica, algumas dessas tipos são comestíveis, como a batata doce, a cenoura, a mandioca e etc. Já as raízes sugadoras ocorrem em plantas parasitas e recebem esse nome por penetrarem no tronco de outras plantas para retirar a sua seiva. E as raízes tabulares são achatadas e parecem contábuas. A sua função é estabilizar a planta no solo e são muito comuns em árvores de grande porte. Bom, agora falando do caule. O caule é uma parte da planta que compõe o sistema caulinar e tem como principal função a condução de substâncias e a sustentação.
Os caules e as folhas estão associados ao desenvolvimento. As folhas brotam na região periférica do caule. Geralmente o caule só se desenvolve a partir do epicótilo, isso é, uma região localizada acima do cotiledone. Agora falando das funções do caule, o caule possui duas funções principais, sendo elas o suporte e a condução. A condução serve para as substâncias que são produzidas nas folhas serem transportadas pelo caule, através do floema. Esses compostos são distribuídos por todas as partes das plantas, onde serão consumidos. E o transporte da seiva bruta é feito pelo xilema, indo das raízes até as folhas. No suporte, o caule sustenta as folhas, fazendo assim com que elas possam receber mais luz para realizar a fotossíntese. Veremos agora alguns tipos de caules. Primeiramente, os caules podem ser classificados de acordo com a posição que ocupam no ambiente. E dentro dessa classificação, ainda é possível separar os caules de acordo com o formato que apresentam. Quando olhamos a posição do caule, podemos classificá-los em aéreos, subterrâneos e aquáticos. Os caules aéreos são aqueles que ficam sobre o solo e são unidos a ele pelas raízes da planta. Podemos dividir os caules aéreos em 3 tipos: os eretos, os trepadores e os rastejantes. Dentro do grupo dos caules aéreos e eretos, nós temos outras 5 classificações que vão de acordo com o formato do caule. Elas são os troncos, que são robustos, lenhosos e bem desenvolvidos na parte inferior, por isso dão uma maior sustentação e suporte para as demais partes aéreas da planta. Eles são encontrados em árvores e arbustos. Nós temos também os estipes, que são caules cilíndricos e que não possuem ramificações, por isso as suas folhas saem diretamente do seu ápice. Um exemplo são as palmeiras e os coqueiros. Temos também os colmos, que são caules cilíndricos e não ramificados, assim como os estipes, porém a maior diferença entre eles é que neste tipo há marcações que dividem o caule em gomos. Um exemplo que todo mundo deve conhecer são a cana-de-açúcar e o bambu. Temos também as hastes, que são caules verdes finos e flexíveis, geralmente encontrados em ervas e hortaliças, como a couve. E por último, nós temos a cladódio, que são caules presentes em cactos, e por conta dos cactos terem folhas diferenciadas na forma de espinhos e que não são capazes de fazer a fotossíntese, o caule adquiriu essa função e se tornou responsável pela fotossíntese da planta. Já os caules trepadores são aqueles especializados em se fixarem em estruturas e componentes inclinados ou verticais. Podemos subdividi-los em 2 tipos: os sarmentosos, que são os caules que se fixam e agarram em estruturas durante seu desenvolvimento para adquirir suporte para o seu crescimento. Um exemplo são os chuchus e as videiras. E podemos subdividi-los também em volúvel, que é o caule trepador fino e longo que se enrola ao redor da superfície em que irá se fixar. Dentro da categoria dos caules aéreos, nós temos por último os caules rastejantes, que são aqueles que crescem paralelo ao solo e se espalham pela superfície. Os caules rastejantes possuem apenas uma subdivisão, que são os estolhos, que crescem paralelamente ao solo com a presença de gemas meristemáticas em pontos específicos para a formação de folhas e raízes, que podem ser utilizadas como enxerto, gerando um novo indivíduo. Por exemplo, os morangos, as melancias e as abóboras. Vamos falar sobre a classificação de algumas folhas, que tiramos fotos na nossa praceta. Como podemos ver, a primeira é uma folha simples, de nervura linear, contorno inteiro, ápice agudo e base truncado. Já a folha seguinte é composta, recomposta e bipenada, com nervura uninérvia, contorno lanceolado, ápice agudo e base aguda também. A terceira trata-se de uma folha simples, com nervura peninérvia, contorno elíptico, ápice obtuso e base oblíqua. E a última folha é do tipo composta, com nervura peninérvia, contorno cordiforme, ápice obtuso e base atenuada. Das flores, a flor é um ramo que apresenta partes estéreis e partes férteis.
As partes férteis são as responsáveis pela produção dos gametas femininos e masculinos nos vegetais. Elas podem se encontrar solitárias ou reunidas em grupos denominados inflorescências. Os principais componentes de uma flor são o cálice, a corola, os estames e os carpelos. E as flores que possuem esses 4 componentes são chamadas de flores completas. Caso não tenha algum destes componentes, elas são chamadas de flores incompletas. A flor ela é uma estrutura de angiospermas. Elas podem ser definidas como ramos muito modificados que têm como garantia a reprodução do vegetal. E além de produzir os gametas, as flores têm estruturas que garantem a atração de polinizadores. A principal função das flores é produzir sementes para novas plantas, garantindo assim a sobrevivência das espécies. A flor também é responsável pela produção das plantas e para que isso aconteça, elas são formadas por folhas modificadas. Agora falando da estrutura da flor, a corola é o conjunto de pétalas de uma flor, o cálice é o conjunto de sépalas e essas estruturas juntas formam o perianto. E para uma flor ser considerada completa, ela tem que ter essas 4 estruturas, sendo elas o estame, que é uma estrutura masculina da flor, onde fica o filete e a antera, o carpelo, que é a estrutura feminina da flor, formada pelo estigma, estilete e ovário, as pétalas, que são folhas modificadas e coloridas com a função de atrair os polinizadores, as sépalas, localizadas abaixo das pétalas, elas geralmente têm uma coloração verde, e toda essa estrutura é sustentada pelo pendúculo, a haste responsável por ligar a flor à planta. O pendúculo apresenta uma porção dilatada ligada à flor, chamada de receptáculo floral, onde estão inseridos os elementos florais. Bom, vamos começar conhecendo o diverso mundo das flores através da sua classificação quanto ao sexo. A maior parte das espécies de angiospermas possuem flores hermafroditas, ou seja, possuem os 2 sexos na mesma flor. Quando isso acontece, as flores possuem adaptações para evitar a autofecundação, como, por exemplo, o estigma do gineceu ser mais alto que o androceu, ou ainda o carpelo amadurecer antes dos estames. Existem também plantas que possuem flores unissexuadas, ou seja, de sexos separados. Bom, explicando melhor, flores femininas e flores masculinas separadamente. Uma planta ela pode ser monóica, tendo flores hermafroditas, monoclinas, como a rosa, ou tendo os 2 tipos de flores unissexuadas diclinas na mesma planta. Há ainda plantas dioicas, tendo vegetais apenas com flores unissexuadas masculinas e vegetais com flores unissexuadas femininas, como o mamoeiro. Agora, vamos comentar um pouco sobre como as flores são classificadas através do número de flores que possui o pedúnculo. As flores simples são denominadas assim quando nós encontramos apenas uma flor por pedúnculo, e esse tipo de flor ocorre na maioria das angiospermas. Temos também o conjunto florais de inflorescências, que são quando as plantas elas possuem diversas flores saindo do mesmo pedúnculo. Há 2 tipos principais de inflorescências. As inflorescências definidas, como a coroa de Cristo, que tem uma flor terminal, que floresce primeiro e possui crescimento definido. E as inflorescências indefinidas, como as margaridas e girassóis, que possuem na extremidade da inflorescência ou no centro uma gema que continua crescendo. Neste caso, as flores da periferia florescem primeiro. Agora vamos comentar um pouco sobre a presença ou não de verticilo nas flores. Denominadas flores completas, todas aquelas que possuem todos os verticilos florais, que seria a cálice, corola, androceu e gineceu. O androceu trata-se da parte masculina da flor. As folhas que formam o androceu são muito modificadas, nem parecem folhas. São os estames. Cada estame possui uma parte mais dilatada na extremidade, que corresponderia ao limbo de uma folha. A antera, dividida em 2 compartimentos com um tecido conectivo entre elas, e o filete, que é a continuação do tecido conectivo e prende o androceu ao receptáculo. Cada compartimento da antera possui 2 sacos polínicos, microsporângios, que geram um grão de pólen, gametófito masculino. O grão de pólen irá originar o gameta masculino. E por último, mas não menos importante, o gineceu, que é a parte feminina da flor, constituído por folhas modificadas que se fecham e formam os carpelos. Uma das outras curiosidades é a classificação das flores quanto ao plano de simetria. Quando falamos em simetria, as plantas são classificadas em zigomorfas, possuem simetria bilateral, possuindo apenas um eixo de simetria. Actinomorfas, possuem simetria radial, possuindo mais de um eixo de simetria. Assimétricas, não possuem eixo de simetria, uma metade vai ser sempre diferente da outra metade. Já em relação à simetria floral,
Nas flores das dicotiledôneas, as flores possuem simetria tetrâmera, ou seja, cada verticilo possui 4 peças ou múltiplos de 4. As dicotiledôneas podem também apresentar simetria pentâmera, como 5 peças ou múltiplos de 5. Já nas flores de monocotiledôneas, as flores são trímeras, ou seja, os verticilos possuem 3 peças ou múltiplos de 3. Trouxemos aqui a dissecção de uma monocotiledônea, que vai nos ajudar a entender melhor quais são as partes de uma flor, que neste caso é o lírio. Vamos começar da esquerda para a direita. Primeiramente, nós temos o estigma, que é onde os grãos de pólen vão ser depositados. Logo abaixo, nós temos o estilete, que é o que vai ligar o estigma com o ovário, que fica logo abaixo e vai servir para a proteção dos óvulos, que depois de fecundados vão gerar sementes. Seguindo para a direita, nós temos o filete, que é o que vai sustentar a antera, onde os grãos de pólen ficam guardados. E por último, mas não menos importante, nós temos a pétala, que é a responsável por garantir a atração dos polinizadores. Ainda nesse gigantesco mundo de diversidade das angiospermas, temos o fruto. Trata-se de órgãos exclusivos das plantas angiospermas. Depois que ocorre o processo da polinização, o grão de pólen germina dentro do carpelo e forma um tubo polínico. O tubo polínico chega ao ovário, presente no gineceu, para que ocorra a fecundação. Após a fecundação, o óvulo irá formar uma semente e o ovário irá crescer e formará o fruto. O fruto tem como principal função proteger a semente, porém pode também servir para ajudar na dispersão delas, atraindo animais dispersores ou ajudando a semente a flutuar na água ou planar no ar. Elas possuem uma parede denominada de pericarpo, que pode apresentar-se de forma mais desenvolvida, bastante carnosa e suculenta, ou ser seca. O pericarpo é constituído por 3 camadas: epicarpo, mesocarpo e endocarpo. O epicarpo é a camada mais externa, conhecida como a casca do fruto. O mesocarpo é a camada intermediária, onde se acumulam substâncias de reserva. Ele ainda pode ser mais espesso e suculento que as outras camadas. E por último, o endocarpo. Trata-se da camada fina e a mais interna. Falando sobre frutos, os frutos carnosos possuem um pericarpo rico em água e em substâncias nutritivas, e eles podem ser classificados em bagas e drupas. A baga, os frutos são facilmente separados dos frutos, e como exemplo, nós temos o mamão, o melão e a melancia. A drupa são feitas com semente envolvida por um endocarpo duro, e nós temos como exemplos o abacate e a ameixa. Os frutos secos são aqueles que possuem um pericarpo pouco desenvolvido e com pouca água, e eles podem ser separados em 2 grupos principais, sendo os deiscentes e os indeiscentes. Os indeiscentes, eles não se abrem na maturidade para liberar a semente. E 2 dos tipos de frutos secos indeiscentes são o aquênio e a cariópse. O aquênio são frutos que apresentam uma única semente, que é ligada por um só ponto. E como exemplo, nós temos o girassol. Já o cariópse, a semente fica firmemente conectada ao pericarpo. O exemplo de cariópse é o milho. Já nos deiscentes, nós temos como exemplo os tipos cápsula e o legume. A cápsula é formada por um ovário com mais de 2 carpelos, que libera sementes de várias formas, exemplo a papoula. E o legume é o fruto que se abre dos 2 lados quando está maduro. O feijão, por exemplo. Vamos conhecer ainda melhor sobre os frutos, começando com alguns exemplos. Bom, primeiramente, nós temos os pseudofrutos simples, que são conhecidos como aqueles que se formam a partir do desenvolvimento do pedúnculo, que é o ponto de ligação entre a flor e o caule, ou do receptáculo, que é a região onde estão os órgãos florais, o cálice, o corola, o gineceu e o androceu de uma flor. Trouxemos como, por exemplo, o caju, que é a parte que corresponde ao fruto, é a castanha, já a parte da qual fazemos o suco é um pseudofruto originado do pedúnculo da flor. Segundamente, nós temos os pseudofrutos compostos, que são aqueles que se originam a partir do receptáculo de uma flor com vários ovários. Temos o exemplo do morango. O fruto verdadeiro é cada parte com a semente que cresce em torno do receptáculo. Temos também os pseudofrutos múltiplos. Esses originam-se a partir de uma inflorescência. Esses pseudofrutos são também conhecidos como infrutescências. Um exemplo que trouxemos do pseudofruto múltiplo é o abacaxi. Nele, a parte comestível origina-se do desenvolvimento do receptáculo e outras peças florais.
O fruto propriamente dito do abacaxi são as escamas da casca, que unidas elas formam uma infrutescência. Bom, e finalizando essa parte, temos os frutos patenorcárpicos. Esses são reconhecidos pelo fato de não haver sementes, pois são produzidos por patenorcapia, processo no qual não ocorre a fecundação. Um exemplo desse fruto é a banana. E você, já se questionou sobre a diferença entre fruto e fruta? Apesar de serem palavras diferentes, seus significados são voltados para a mesma coisa, e a diferença entre eles está diretamente relacionada à origem desses termos e em qual contexto eles serão utilizados. Ou seja, fruto é a terminologia usada que faz referência a uma estrutura botânica que se desenvolve através da fecundação do ovário de uma flor. Já a palavra fruta é, na verdade, uma nomenclatura não oficial e popular que é muito comumente usada como um método de designar frutos de sabores doces e comestíveis. Ou seja, resumidamente, o que se difere é o sabor doce e agradável que elas possuem, podendo concluir que frutas são nada mais, nada menos que frutos doces. Ah, e não podemos esquecer também dos pseudofrutos, que é os famosos frutos falsos ou fruto acessório, já que sua formação não é através do ovário da flor, mas sim do seu receptáculo. Agora, falando sobre inflorescência, uma definição usada para inflorescência são os ramos que possuem flores. As inflorescências são divididas em dois grupos, utilizando como base seu desenvolvimento. Estes dois grupos são as racemosas, que possuem um eixo principal, que termina em uma gema e cresce mais que seus ramos laterais, e as cimosas, que possuem eixos que terminam em uma flor. Os tipos de inflorescências racemosas são racemo, corimbo, espiga, espádice, capítulo, umbela, panícula, umbela composta. Já os de inflorescência racemosa são monocásio, escorpioide, helicoide, ripídeo, dicásio e pleiocásio. Depois de todas essas diversidades das angiospermas, temos as sementes, que possuem uma função de perpetuação e multiplicação das espécies. É o elemento principal no estabelecimento, expansão, diversificação e desenvolvimento da agricultura. Mas como elas se originam? As sementes iniciam-se nas flores com a fertilização dos óvulos, ou seja, a recombinação genética de gameta masculino e feminino, estabelecendo uma variabilidade genética favorável à adaptação das espécies. Uma semente é um óvulo fertilizado e desenvolvido, com grandes diferenças físicas entre as espécies, porém suas semelhanças são muitas e talvez mais importantes. Muitas vezes o termo semente é usado em seu sentido funcional, indicando toda e qualquer estrutura vegetal capaz de reproduzir uma planta. Outra característica é a germinação. Ela acontece quando encontra um ambiente adequado para o seu desenvolvimento. Geralmente elas absorvem água e aumentam seu volume, o que causa o rompimento do envoltório. A partir desse momento, o embrião passa a crescer. Normalmente, a primeira estrutura a se formar é a raiz, seguida do caule e folhas. É uma estrutura que serve de proteção para o embrião de uma planta, é formado por uma camada rígida, tegumento, e pelo endosperma, que serve de fonte energética para que essa semente germine, se estabeleça e eventualmente cresça. Sendo assim, a partir da semente é possível acessar todas as características genéticas de uma futura planta e que podem ser utilizadas no melhoramento genético. Conhecendo agora um pouco mais sobre as sementes, vamos começar com as reservas. Bom, as reservas das sementes, elas têm basicamente duas funções que se relacionam com a manutenção do embrião e com o seu desenvolvimento até a formação de uma plântula, que apresente a capacidade de se manter de forma autotrófica. As sementes, elas podem retomar o desenvolvimento graças às suas próprias reservas nutritivas, armazenadas principalmente na forma de carboidratos, lipídios e proteínas. Tais reservas são consumidas durante a germinação e o desenvolvimento do embrião até a formação de uma plântula capacidade a se manter de forma autotrófica. Segundamente, temos as amiláceas, que são caracterizadas por possuírem um amido como principal reserva, como por exemplo o milho. Existem também as aleuramiláceas. Essas são conhecidas por possuírem uma alta presença de proteínas além do amido, e temos como exemplo o feijão. Bom, já as oleaginosas são caracterizadas por serem sementes que possuem óleos e armazenam lipídios como reserva, como por exemplo a castanha do Pará. E não acabou ainda não, hein? As aleuro-oleaginosas são sementes que apresentam lipídios e proteínas como reserva, como por exemplo a soja.
Agora sim, como último exemplo, as córneas, que possuem como principal fonte de reserva a celulose e hemicelulose. A celulose é o principal componente da parede celular das plantas. Constitui uma importante matéria-prima para as indústrias, que a extraem a partir de diversos vegetais. Já a hemicelulose é uma classe de diversos polissacarídeos, que em parte estão ligados por pontes de hidrogênio à celulose. As hemiceluloses, elas encontram-se intercaladas às microfibrilas de celulose, dando a elasticidade e impedindo que elas se toquem. Tipos de sementes e seus tipos. Sementes ortodoxas são capazes de tolerar a secagem, sendo possível seu armazenamento por longos períodos, em condições de baixa umidade e sob baixas temperaturas, sendo que isso afeta sua capacidade de germinação. Cerca de 75 a 80% das sementes de angiospermas são ortodoxas. Nas ortodoxas, durante a maturação de semente, há um período de acúmulo de reservas, amido, proteínas e lipídios. Os cotiledones são compactos e as células não possuem vácuos. As sementes são armazenadas sob baixas temperaturas e umidade relativa do ar, acondicionadas em embalagens herméticas com baixos teores de água. Sementes recalcitrantes são aquelas sementes que não podem ser desidratadas abaixo de um determinado grau de umidade, sem que ocorram dados fisiológicos, como por exemplo, a semente de alcaria e angiostifolia, que morrem ao serem desidratadas a valores inferiores a 37%. Dispersão da semente e zoocria. A zoocria pode ocorrer de 3 maneiras diferentes, sendo elas interna ou externas: transporte da semente e do fruto acidentalmente, transporte da semente e do fruto conscientemente, e consumo do fruto e liberação da semente pelas fezes. A dispersão de sementes feita por animais pode ser a estratégia de dispersão mais complexa, devido ao grande número de relações planta-animal envolvidas. Dispersão da semente e hidrocoria. A água pode também ser um fator de dispersão de sementes. Neste caso, chamamos tal evento de hidrocoria. Os frutos do salgueiro, Salix umbellotiana, possuem grande capacidade de flutuação e ainda são bastante duráveis em meio aquático, tal como o coco da Bahia. Dispersão da semente, anemocoria. Outra forma de dispersão é através do vento, anemocoria. Muitos frutos e sementes são tão leves que conseguem ser levados suavemente pelo ar. Alguns não são tão leves, mas possuem estruturas, como alas, que permitem que eles sejam soprados de um local para o outro. Por fim, trouxemos aqui algumas imagens que a gente fez nas aulas de laboratório de biologia. Primeiramente, temos a foto de um caule de lírio. Nele podemos identificar algumas estruturas que compõem o caule. Temos o parênquima, que são tecidos de preenchimento e vão servir, obviamente, para preencher os espaços entre os tecidos internos da planta. E, além disso, podemos ver também, nessa foto, o floema e o xilema. O xilema é aquela parte ali mais escura e o floema é a parte mais externa. E temos aqui a foto de um caule de salsão. E nele podemos identificar as mesmas estruturas que vimos no caule de um lírio. Na parte mais externa, temos o floema, no meio, onde está mais escuro, temos o xilema, e na periferia temos o parênquima do caule do salsão. Por último, temos a foto de um ovário de um lírio. É possível ver que ele é dividido em 6 partes, e a cada parte podemos identificar 2 óvulos, que são aqueles pontinhos pretos bem pequenininhos que ficam nas extremidades. Para concluir o trabalho, tiramos como aprendizado todas essas informações sobre o reino plantar e a morfologia, que iremos utilizar para o resto da vida. Foi possível aprofundar em todos esses tópicos da biologia, trazendo um conhecimento abrangente. Bom, nosso portfólio fica por aqui. Agradecemos sua atenção.